Bom dia a todas e todos. Quero agradecer muito o honrosíssimo convite da CSP com Lutas, uma entidade muito respeitada, um sindicato muito respeitado, uma central muito respeitada. Agradeço particularmente o Mané, que me localizou e deu um jeito aí de eu aparecer, porque tinha um problema que eu estava dando uma aula das 8 da manhã até agora, terminou a aula agora, e eu vim aqui com vocês, espero conseguir fazer alguma coisa que ajude vocês a se posicionarem nesse momento tão difícil da vida brasileira, né? Quero cumprimentar a Rosário e a Iene, aí, a Silvia e a Joana, que vão falar depois, e também o companheiro Hermano, que trabalha na mesma trincheira que eu, né? Eu acho que uma das coisas que nós temos que fazer, e eu acho que a sociedade brasileira tem um problema muito grave nesse momento, é de entender o que está acontecendo. Nós temos que entender melhor o que está acontecendo para poder intervir, para poder dizer o que a gente quer que seja feito neste momento. Nós estamos vivendo essa crise já faz um ano. Ela era... não era de imaginar que fosse acontecer tudo isso que aconteceu. Eu nunca tive a capacidade de imaginar o quão ela ia ficar pior e como é que ela ficou pior. Então, eu imagino que o povo, de uma maneira geral, tenha muita dificuldade para entender essa doença. Mas é uma doença que já é a maior crise sanitária da história do Brasil. Ganhou de longe da tal da gripe espanhola do início do século passado. Já matou mais gente proporcionalmente do que aquela crise. Então, é por isso que eu acho que está na hora de a gente colocar um pouco de ordem na casa. E parte da responsabilidade do que está acontecendo, eu já ouvi aí algumas falas, que eu estava ouvindo o final das falas das mulheres aí, e boa parte da responsabilidade disso é dos nossos governantes, em particular do presidente da República. O presidente da República que nega a existência de uma crise sanitária, que nega a existência do vírus, que nega a gravidade desta doença, que nega a importância do isolamento social, que nega a importância do uso de máscaras, que nega a importância do acesso à vacina. Ou seja, ele nega tudo que pode resolver essa crise. Eu me pergunto seguidamente por que ele nega. Tem uma explicação bem fácil que a gente tem tentado dar. Ele é louco. Essa é uma explicação fácil. Dizer que ele é louco é uma explicação fácil. É lógico que ele não é normal, mas eu acho que ele não é louco. Eu acho que ele é do mal. É muito pior do que ser louco. Ele é do mal. Ele é do mal e ele quer o mal. A hipótese dele, uma epidemia como essa, tem duas formas de acabar. Uma forma é dando a vacina. Dou a vacina, todo mundo fica imunizado e o bicho não acha mais a gente. A outra forma de acabar com a doença é todo mundo tendo a doença. Se todo mundo tiver a doença acaba. Só que quando todo mundo tem a doença, uma parte de todo mundo morre e a outra parte sobrevive. Até agora, a gente acredita que cerca de, na média, 30% da população do Brasil já teve a doença. 30% da população do Brasil teve a doença e morreram 260 mil brasileiros. Para todo mundo ter a doença, nós vamos ter que multiplicar por 3 vezes essa situação. 30%, 3 vezes e um pouco, para 100% da população ter tido a doença. Isso significa que dos 260 mil mortos, nós vamos chegar perto de 1 milhão de mortos. Então, o que está na cabeça do nosso presidente é matar 1 milhão de brasileiros. É isso que está na cabeça dele.
Então, quando ele fala, vão para a rua, esqueçam essa gripinha, deixem de ser maricas, ele está falando, venham cá morrer. Venham cá morrer. Que é o que as pessoas que pensam como ele estão fazendo. Né? Esses dias eu vi lá o prefeito de Porto Alegre falando isso. Deem a sua vida pela economia. Deem a sua vida pela economia. Isto é inadmissível, isto é crime. Mas nós temos que discutir isso, temos que levar isso para a rua. Nós não estamos conseguindo fazer um movimento social que leve isso para a rua, como nós fizemos movimentos sociais no passado nesse país já. Eu acho que nós temos 3 grandes problemas nesse momento no Brasil. O primeiro problema é esse problema de levar a palavra luta contra a morte do país, contra o genocídio, contra essa política de um sujeito que é mau. Nós temos que levar essa questão da discussão da maldade do presidente. Não é louco. Ele quer o mal da população brasileira. A segunda questão é que nós temos que entender que está morrendo gente para burro, e parece que a gente não está sentindo que está morrendo. Por que a gente não está sentindo? Porque a gente continua na rua. Eu entendo que tem uma parte da população que não tem alternativa. Uma das coisas, entre aspas, boas desta crise que nós estamos vivendo é que nós descobrimos que o Brasil é brutalmente desigual. E que a desigualdade mata. Esta doença mata 3 vezes mais negros, pobres e analfabetos do que brancos. E por que mata 3 vezes mais? Não é porque ele gosta de negro, não é porque ela gosta de pobre, não é porque ela gosta de analfabeto. É porque estas pessoas estão na rua. Por que elas estão na rua? Porque se elas não estiverem na rua, elas não encontram comida. Porque o Estado brasileiro não provê uma condição mínima de dignidade para todos. O nosso Estado alimenta a desigualdade. Cada um de nós, em algum momento da vida, deve ter tido alguma vontade de dar risada quando o Suplicy falava dos programas de renda mínima. Mas não tem outro jeito de acabar com a desigualdade senão distribuindo dinheiro num primeiro momento. Talvez num segundo momento tenham outras políticas, mas distribuir dinheiro é fundamental para acabar com a desigualdade. E no mundo inteiro, as políticas de atacar a desigualdade têm um componente de distribuir dinheiro. A sociedade brasileira precisa entender que nós temos que distribuir dinheiro se nós queremos resolver o problema da desigualdade. E nós temos que querer resolver o problema da desigualdade. Desigualdade é anormal. Nós estamos voltando, volta e meia alguém fala de voltar ao normal. É normal demorar 4 horas por dia para ir e voltar do trabalho? É anormal. É normal viver sem saneamento básico? É anormal. É normal que as nossas crianças não tenham direito a uma escola digna? É anormal. É normal não ter direito ao trabalho? É anormal. Nós vivíamos num mundo muito anormal. Aí esse vírus veio aqui e acordou a gente para essas anormalidades. Nós temos que sair disto melhor. E para sair disto melhor, nós temos que engatar uma luta pela igualdade aqui. Temos que conseguir vacina para todos, temos que conseguir vencer essa epidemia, temos que fazer algumas coisas no meio dessa epidemia, mas temos que buscar mais igualdade. E aí essa questão do auxílio emergencial é fundamental. Não dá para aceitar essas chantagens que o governo está fazendo com o Congresso de aprovar o auxílio emergencial, roubando o salário dos trabalhadores do serviço público. Não dá para aceitar essa troca que estão tentando fazer no Congresso Nacional, tentando tirar o piso da saúde e da educação, o piso mínimo de investimento necessário para a gente ter um mínimo de saúde e educação.
O auxílio emergencial tem que vir rápido, e não pode ser essa porcaria, tem que ser os R$ 600 no mínimo. E nós temos que colocar isso na voz desses caras que estão no Congresso. Nesse sentido, o Maia que estava lá estava melhor do que esse sujeito que está lá, que está totalmente vendido ao Bolsonaro. Então, temos que conseguir lutar contra a desigualdade, temos que conseguir o auxílio emergencial, temos que entender que o jeito de combater essa doença enquanto não tiver vacina é não sair na rua. Lógico que quem tem que buscar comida, enquanto não tiver comida, vai ter que continuar saindo na rua e vai continuar tendo a doença. Nós estamos vivendo hoje o que nós fizemos 14 dias atrás. Os hospitais estão lotados porque há 14 dias atrás, de alguma forma, nós fizemos uma bagunça. Tem gente que sai na rua porque precisa comer, mas muita gente saiu para a rua porque foi para se divertir. Verdade que esta vida é muito difícil e precisa de diversão também. Eu entendo a necessidade dos bailes que nós temos na periferia. Esta é uma vida muito triste, muito dura, e que de vez em quando nós temos que pôr um pouco de sal nela. Temos que fazer como a companheira fez aí, declamar uma poesia tão linda como essa que ela declamou, falando da luta dos palestinos contra o jugo dos israelenses. Então, tem que haver cultura, tem que haver música, tem que haver alegria também no nosso viver. Mas nós temos que encontrar outros jeitos de trazer essa alegria para o nosso viver nesse momento da pandemia, ou nós vamos morrer antes de chegar na vacina. Temos que entender que está muito difícil, o povo da saúde não está mais aguentando a barra, porque o povo da saúde não tem opção. O povo da saúde tem que ir trabalhar todo dia e sabe que no trabalho vai encontrar o vírus. O Brasil é hoje o país que ostenta o maior número de mortes de trabalhadores de saúde do mundo. Mas nós não temos opção, nós temos que trabalhar na saúde. Agora, os hospitais estão lotados e não tem jeito de pôr mais gente. As pessoas estão morrendo na ambulância, esperando uma vaga dentro do hospital. Isso traz muito sofrimento para o trabalhador de saúde. Então, nesse momento, eu acho que nós temos que pôr a mão na cabeça e tentar diminuir a presença fora de casa, que não seja absolutamente indispensável. Temos que cobrar dos nossos governantes um transporte público melhor, porque parte dessas doenças que nós estamos criando vem de um transporte público sobrecarregado, ônibus lotados, trens lotados. Você vê aqui as estações do metrô no município de São Paulo, nos momentos de pico. Aquilo é uma máquina de fazer Covid. Todo mundo junto. E muita gente sem máscara. Não pode ser assim. A máscara é fundamental. Diferentemente do que diz o Bolsonaro, a máscara evita que a gente solte gotículas de água que saem naturalmente da nossa boca. O vírus não anda sozinho, o vírus anda dentro das gotículas de água. Quando nós falamos, espirramos e tossimos, a gente emite uma coleção de gotículas de água. O que a máscara faz? Ela segura as gotículas de água. Ela não segura o vírus, ela segura a gotícula de água dentro da qual o vírus está. Por isso que ela não protege a gente. Ela protege os outros da gente. A função da máscara é impedir que a gente contamine outras pessoas. E a gente, protegendo as outras pessoas, está se protegendo também. Então, nós temos que fazer uma campanha para as pessoas ficarem o mais possível em casa. E tem que entender que a principal forma de disseminar essa doença é através da respiração. Quando a gente atravessa uma nuvenzinha que a gente não vê de gotículas de água de alguém que tem a doença, a gente tem grande chance de pegar a doença se não tiver de máscara, se não tiver um mínimo de proteção contra essas gotículas de água.
e principalmente em ambientes fechados. Ambientes fechados, essas gotículas de água não se dispersam. Quando tem circulação de ar, o ar leva as gotículas e a gente tem menos chance de pegar a doença. Por isso não pode ficar em ambiente fechado. Por isso é um problema os bares abertos. A maior parte dos bares não tem condição de uma circulação de ar adequada. Isso significa dizer que uma parte da nossa economia que existe está gerando essa doença. Por isso o lockdown é fundamental. A parada do funcionamento, a diminuição da atividade econômica é fundamental. Ah, mas isso vai gerar falências, vai gerar desemprego. É isso ou morte, nós podemos escolher. A decisão vai ser nossa. E para ter menos falência, nós temos que cobrar também do governo que dê mais socorro para as pequenas e médias empresas, para o pequeno e médio comércio, que diminua os impostos que eles têm que pagar. E isso vai gerar um problema econômico? Vai gerar um problema econômico. Um problema econômico que, se nós sairmos vivos dessa, nós vamos conseguir resolver. Se nós sairmos mortos, não tem o que resolver. Então, temos que conseguir convencer o governo brasileiro, do município, do estado e o governo federal a fazer o que deve fazer para proteger a sociedade brasileira. E isso é o auxílio emergencial e o socorro às pequenas e médias empresas que nós temos que conseguir garantir que aconteça. Esse é o caminho mais importante de tudo que nós temos que fazer. Diminuir o número de mortos, diminuir o número de casos, permitir que os hospitais funcionem um pouco melhor e que também atendam os outros problemas de saúde que nós continuamos tendo, que está parado por causa desse monte de pacientes com Covid que nós temos que atender. E o único jeito de reduzir isso é reduzindo os contatos, é sair menos na rua. E aí vem a questão que pode resolver essa crise sanitária, que é a vacina. Nós começamos a discutir vacina no Brasil muito tarde. Os países que têm vacina hoje começaram a discutir comprar vacina em maio, junho. A Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan começaram a comprar vacinas em maio. Foram lá buscar produtores no mundo inteiro e fizeram seus acordos de compra de vacina para entregar para o povo brasileiro, sem ter sido solicitado pelo Ministério da Saúde que eles fizessem isso. Eles fizeram por moto própria, por vontade própria. E conseguiram. A Fiocruz arrumou lá com a Universidade de Oxford e o Butantan conseguiu com uma empresa chinesa, a Sinovac, a possibilidade de trazer vacinas para o Brasil. Boas vacinas, boas vacinas. As melhores, boas vacinas. Não é das melhores, mas a vacina é um negócio que a gente tem discutido. Eu quero tomar aquela porque aquela dá é mais eficaz, como a gente está dizendo aí. É melhor. Eu quero tomar outra porque é melhor. A chance de virar jacaré com aquela é menor. Olha, vacina são diferentes. Mas, se todo mundo tomar vacina, elas ficam iguais. A vacina pode ser ótima, mas se só eu tomar vacina, eu não vou conseguir o efeito que nós queremos da vacina. Qual é o efeito que eu quero da vacina? Que o vírus pare de circular, que o vírus pare de matar pessoas. Só se todo mundo tomar vacina é que o vírus vai deixar de circular. Qualquer vacina que seja tomada por todos, o vírus para de circular. Qualquer vacina que seja tomada por uma parte da população, o vírus continua circulando. Qual é o problema do vírus continuar circulando? Que quem não tomou a vacina tem chance de morrer, primeiro. Segundo, que o vírus pode sofrer transformações. Isso é uma coisa difícil de entender, mas o vírus, nós também, todos nós ao longo da vida, todo mundo, sofre transformações. Do fato de viver, pelas agressões do meio ambiente, o sol, agrotóxicos, metais pesados, o tipo de trabalho que a gente faz, muda a nossa genética.
Nós não morremos com a genética com a qual nós nascemos. Os vírus também não. Eles são transformados. Nesse processo de transformação, pode ser que eles fiquem piores. Então tem lá a tal da mutação de Manaus, da Amazonas. Essa mutação do Amazonas mudou o vírus. Nós hoje temos um vírus que anda mais rápido. Ele não mata mais. Ele anda mais rápido. Ele se dissemina mais rápido. Ele infecta mais pessoas do que o vírus normal. Ele é fruto de uma mutação. Parece que a mutação que aconteceu na Inglaterra e a mutação que aconteceu na África do Sul também tem essa consequência. Agora, hoje, já catalogados nos centros que fazem esses estudos da genética dos vírus, nós temos mais de 350 mutações. Mas são importantes as mutações, essas três, a amazonense, a inglesa e a da África do Sul. Por quê? Porque elas estão disseminando mais rápido o vírus. Uma coisa que podia acontecer, e que nós temos muito medo, é que uma mutação dessas transforme o vírus em um vírus resistente às vacinas que nós estamos desenvolvendo. Então, quanto mais rápido eu tiver vacina e quanto mais rápido eu disseminar a vacina, menor será a chance de ter uma transformação no vírus que o transforme em um bicho resistente às defesas que nós estamos construindo para eles agora. É isso. Então, temos que caminhar rápido para a vacina. Mas esse governo incompetente não foi atrás de vacina. Agora, em fevereiro, o Pazuello vem a público dizer: eu estou louco para comprar vacina. Ora, faça meu favor, né? O mundo inteiro está louco para comprar vacina. E não tem vacina. Por quê? Porque quem produziu vacina não produziu para não vender, produziu para vender. E lá atrás, em maio, uma parte importante da produção mundial de vacina já estava vendida. Ah, mas eles compraram sem saber que funcionava? Eles compraram sem saber que funcionava. A Fiocruz e o Butantan compraram sem saber que funcionava. A Fiocruz e o Butantan estão fazendo reforma de fábrica desde setembro. O registro foi concedido em dezembro. Desde setembro, eles estão pondo dinheiro para fazer fábrica de uma vacina que eles não sabiam que ia registrar. Mas é assim mesmo, tem que correr risco. E eles correram risco. E o mundo inteiro que tem vacina hoje, o Chile tem vacina. Quando começou a comprar vacina? Em maio. Por quê? Porque é assim. O México não tem vacina. Por quê? Porque também não mexeram a bunda da cadeira como este aqui não mexeu. Então, temos que buscar vacina. Quais são as vacinas? Eu acho que a fundamental é a da AstraZeneca e da Sinovac, da Butantan e da Fiocruz, que estão aí. Quantas vacinas eles têm? Eles têm capacidade de entregar 350 milhões de doses este ano. Quanto nós precisamos? Precisamos um pouco mais do que isso. Estamos no bom caminho. Ainda tem o acordo com a Organização Mundial da Saúde, que vai trazer mais 40 milhões de doses no segundo semestre. Agora, se esse governo conseguisse comprar um pouco de vacina a mais da Janssen e a outra vacina da Pfizer, seria melhor. Porque um pouco de vacina a gente vai perder. A gente está vendo como é que esse ministério está sendo incompetente para aplicar vacina. Nós conseguimos aplicar 8 milhões de doses de vacina até agora. 8 milhões de doses. Teve dia, nos bons tempos de funcionamento do Ministério da Saúde, de em um sábado a gente vacinar 18 milhões de pessoas. Nós temos 38 mil salas de vacina no Brasil funcionando. Essas 38 mil salas de vacina, com um pé nas costas e com as duas mãos amarradas, faz 40 milhões de doses em um mês. Todo ano nós fazemos a vacinação da gripe. A vacinação da gripe acontece em 3 meses, são 80 milhões de doses. O ano passado fizemos 80 milhões de doses. O Brasil sabe vacinar, mas precisa de governo para isso. E não tem governo. Não tem governo. Veja que esses idiotas confundiram a sigla do Amazonas, que é AM, com as siglas do Amapá, que é AP.
Mandaram a vacina do Amazonas para o Amapá e a vacina do Amapá para o Amazonas. De repente, vai lá, abre o avião, tem 2.000 vacinas chegando em Manaus e 70.000 vacinas chegando no Amapá. Esses idiotas. Então, temos um problema grave de governo. Os estados e os municípios têm que tomar a frente dessas coisas. Nós temos que cobrar dos nossos prefeitos, dos nossos governadores, para que eles criem uma união. É difícil criar uma união, porque muitos desses governadores, muitos desses prefeitos são bolsonaristas de carteirinha também, negacionistas, que acham que essas porcarias de hidroxicloroquina, de ivermectina funcionam. Não funciona. Depois, quem sabe, a gente pode até explicar o que está acontecendo com esses produtos. Mas não funciona. Está provado que não funciona. Assim como essa porcaria que 10 caras estão indo gastar o nosso dinheiro lá em Israel, também não vai funcionar. Esse spray nasal que deram para 30 pessoas. Ok. Então, nós temos que conseguir vacina e temos que brigar para ter vacina. Temos que pôr o nosso trem na rua para brigar por ter vacina. E temos que brigar para mudar um pouco esse negócio de como vai dar as vacinas. Professor tem que ser vacinado já. Tem categorias que têm que ser vacinadas antes até do que velho. Então, temos que entender o que está acontecendo. E entendendo o que está acontecendo, com o conhecimento, armados pelo conhecimento, mudar a história. É isso que nós temos que fazer. Acho que este evento aqui é um evento fundamental para criar conhecimento e vontade de transformação. É muito difícil, é muito difícil. Estamos falando do impossível, estamos falando do impossível. Mas só transforma o impossível em possível quem sabe como transformar a realidade. Acho que esta é a função desse nosso debate aqui hoje. O que eu tentei trazer para vocês foi um pouco de informação das coisas que eu sei. É lógico que eu não sei muito mais. Espero que o Hermano seja capaz de melhorar o que eu estou trazendo para vocês. Muito obrigado e vou ficar aqui com vocês até o final. Primeiro, cumprimentar a todos, agradecer muitíssimo essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Agradecer o convite da Central Sindical. Eu acredito muito na luta do povo, mas na luta organizada desse povo. A gente precisa das instituições, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, do movimento sindical, principalmente, para organizar a luta do nosso povo, dos nossos trabalhadores. Eu venho da área de saúde trabalhador. Quero agradecer aqui também esse debate com o Vecina. Acho que a gente sempre aprende muito quando ele fala, é importante. Mas eu queria confessar a vocês que eu fiquei muito emocionado quando eu entrei aqui e pude ver uma companheira falando e, ao fundo, escrito Marielle Vive. Isso tem um sentido muito profundo para nós aqui na cidade do Rio de Janeiro. A Fiocruz tem um trabalho de longo tempo com Manguinhos e a Maré, e a Marielle vem da Maré. Eu conheci a Marielle jovem, estudante, entendeu? Ela nem pensava em ser vereadora ainda, mas já na luta, enfim, defendendo a causa da mulher, a causa dos pobres, dos negros, nas periferias, nas favelas do Rio de Janeiro. Então, eu quero aqui dedicar toda essa minha fala, não só a Marielle, mas a todas as mulheres, e pelo 8 de março que vem, mas a luta da mulher é a luta de todo dia. Então, eu acho que as mulheres, nesse momento, tomam a rédea do futuro dessa nação, da luta por melhores dias. Então, eu acho fundamental assistir boa parte do que vocês colocaram na primeira mesa da plenária das mulheres aqui do Com Luta. Então, agradecer, fico muito emocionado. Vou tentar agora colocar algumas questões. Eu acho que o Vecina abordou e aprofundou algumas delas, mas teve algumas frases colocadas que eu acho que têm um sentido muito grande. E a primeira delas era de que o trabalhador, ou um prefeito, alguém chamou um trabalhador para ir à luta. Venham salvar a economia, morram pela economia. Essa pandemia da desigualdade, que já existia e é agravada agora com a pandemia do coronavírus, ela aprofundou isso. Os nossos trabalhadores já morrem pela economia, mas eles não morrem pela economia, eles morrem pelo capital. Eles morrem para que os bancos possam ficar mais ricos, para que os empresários enriqueçam. Então, essa morte dos trabalhadores, ela já é longa.
Eu lembro de uma assembleia que eu estava numa mineração em Criciúma, e ali era uma luta dos trabalhadores que adoeciam e morriam com silicose, asbestose, e um trabalhador numa assembleia disse, ao final, assim, e é muito emblemático isso: até a morte para nós é vitória. Porque naquele momento as famílias morriam, abandonadas pelo capital, porque a mineração estava fechando e abandonando aquelas famílias à fome. Então, isso tem 30 anos, 40 anos, 1985, 86. Eu, um jovem estudante ainda militando na área de saúde do trabalhador. Então, é muito emocionante saber que a gente tem pessoas como o Vecino e tantos outros na área da ciência e da saúde pública, mantendo, né, esse bastião elevado da luta pela saúde dos trabalhadores, da luta pela vida. E a Fiocruz tem prezado muito isso, a defesa da vida, a luta pela vida. Então, isso para nós é muito importante. E essa pandemia mostrou, eu acho que ela desnudou o que o país vem vivendo, né? Nós estamos agora na aprovação do orçamento. Se vocês olharem o orçamento, metade do orçamento do país continua indo para os bancos. Metade do nosso orçamento. E vem muito pouco para a saúde e educação ainda. Então, é preciso reforçar essa luta. Os parlamentares, principalmente os parlamentares ligados à luta do povo, devem estar atentos a isso, porque o orçamento continua sendo mal dividido. A renda mínima, o auxílio emergencial é uma migalha do capital. É uma migalha. E mesmo essa migalha, eles não abrem mão, como a gente está vendo o que está acontecendo no Congresso Nacional e as relações institucionais entre autoridades e a economia e o grande capital. Então, é de migalha que a gente está falando quando a gente fala de R$600, quando a gente fala de renda mínima. Mas nem essa migalha o capital abre mão nesse momento. Então, é importante sinalizar, porque o que a gente está vendo no Brasil agora com a pandemia e a forma como ela se agrava, ela mostra e desnuda uma série de outras desigualdades como a gente já vivia. A gente fala de crianças abandonadas nas escolas porque ficaram em casa e a violência aumentou, isso nas comunidades é verdade, mas a evasão das escolas já existiam. As crianças negras e pobres já não estudavam, elas conseguem no máximo chegar até o ensino fundamental quando conseguem. Então, isso já era uma realidade que se agravou agora na pandemia, mas já era uma realidade. As escolas completamente abandonadas, sem nenhuma infraestrutura. A grande maioria das escolas públicas nas cidades e nas periferias já estavam depredadas, e isso só agravou com a pandemia. Mas nunca olhamos para esse lado. Quando o OMS coloca que milhares e bilhões de crianças vão ficar abandonadas, essas milhares de crianças já estavam abandonadas ontem. É só olhar o mapa na África. Então, a pandemia ela mostra uma realidade que nós já víamos e já vivíamos, mas que parte dessa sociedade talvez não tivesse conhecimento. Mas a gente precisa avançar na construção de uma sociedade melhor. E eu acho que esse momento agora que a gente está vendo é um momento muito triste da história do planeta, obviamente, mas principalmente dos países periféricos que não têm acesso à vacina, que não têm acesso aos melhores hospitais e tratamentos. O que a gente está vendo aqui é um pouco isso. Eu vou mostrar alguns dados aí nos mapas e gráficos do que a Fiocruz tem produzido, mas eu quero aqui ressaltar que o Sistema Único de Saúde, isso é fundamental, a Vecina tocou um pouco nisso, mas eu queria dizer, o Sistema Único de Saúde salva vidas. E só não é capaz de salvar mais porque, ao longo de 30 anos desse sistema, nós brigamos muito para que ele fosse bem financiado. E, ao longo de décadas, a gente foi subfinanciado. Se tivesse mais financiamento, mais orçamento, mais investimento, certamente a gente teria melhores condições hoje de enfrentar essa pandemia, com hospitais decentes, com enfermarias, com quadros de médicos e profissionais de alta qualidade que nós temos no SUS, com concurso público, que deixamos de fazer durante décadas da forma como era necessário. Então, tudo isso vê agora, nesse momento, agravar
em função da ausência e da falta não só de profissionais no sistema de saúde para atender Covid e não Covid, mas também de profissionais de toda a infraestrutura necessária para que pudesse atender, com enfermarias, UTIs, tudo isso. A falta de UTI para o povo pobre já existia antes, só que a imprensa mostrava parte disso. As filas nos hospitais existiam, então era necessário investimento. Então, o que a gente está vendo agora, que agudizou, ela agrava no momento em que é necessário enfrentar uma pandemia. Esse é o lado do efeito. E o lado da prevenção, esse a gente nem consegue contar, né? Em nenhum momento eu acho que as autoridades conseguiram acompanhar, talvez lá no início, muito no início, no Ministério da Saúde, acompanhar o que seria essa gravidade, mas principalmente o que a ciência já naquele momento apontava, que as medidas precaucionárias, as medidas de prevenção que o mundo já estava adotando, aqui precisaria ser adotado, que são essas que a gente já conhece, as medidas sanitárias, distanciamento, mas principalmente a questão econômica e de manter atividades essenciais e garantir que as pessoas ficassem em casa. Então, essa era a única maneira de poder manter essas famílias vivas e redução de danos para que não tivesse tanta morte, para que a gente não tivesse tantos casos no Brasil inteiro. Então, ausência de testagem, ausência de diagnóstico. Então, tudo isso se soma para que a gente tenha esse quadro hoje sofrido de calamidade de quase 300 mil pessoas. Alguns especialistas e epidemiologistas projetam para início de abril 300 mil mortes. O próprio Ministério aponta, já ainda em março, quase 3 mil mortes diárias. Isso é uma calamidade e se coloca isso com muita naturalidade. Não deve ser natural isso, não pode ser natural, como o Vecina falou, e nem pode ser normal isso. Então, eu queria apresentar para vocês, colocar alguns mapas e gráficos, um pouco, como é uma central, uma reunião de lideranças sindicais e populares, eu acho importante que possa vocês aproveitarem essas informações e esses dados para que possam discutir com as suas bases, colocar na página dos sindicatos. E o que eu vou apresentar aqui são materiais já disponibilizados, mas eu procurei organizar de uma forma mais direta, mas boa parte do material que os grupos de pesquisas e o nosso observatório de Covid da Fiocruz vem produzindo, quase que diariamente a gente está produzindo informações, enfim, não parou em nenhum momento os pesquisadores da Fiocruz, assim como das universidades. Eu acho que o Vecina colocou muito bem o esforço que o Butantan e a Fiocruz têm feito desde o início da pandemia. Sempre que se fala em doença nova, a primeira coisa que a gente pensa é em vacina, e aí é preciso arriscar realmente e buscar a vacina, já que os medicamentos que no início se colocavam como medicamentos que poderiam ser promissores, poucos meses logo à frente os estudos mostravam que não tinha nenhum tipo de tratamento, e a ciência já apontou isso logo no início. Eu hoje vi uma matéria muito boa e tenho acompanhado o plasma como tratamento, pode ser muito promissor. Aliás, utilização de soro para doenças é uma coisa que a gente já utiliza, né? Soro antirrábico e tantos outros, como a gente já faz para outras doenças, são promessas que a ciência precisa comprovar, e se mostrar útil, ela vai certamente disponibilizar para a população, para as autoridades. Mas não pode ser nada que não tenha um fundamento científico, de investigação muito profunda. E eu acho que isso o Brasil só não faz melhor porque falta investimento, falta, eu diria, investimento em ciência, tecnologia e inovação no Brasil, com fugas de cérebros como a gente tem no país, para outras universidades. Então, eu queria agora mostrar para vocês, pode passar, esse colapso é um colapso previsível. Se vocês olharem o mapa, esse é o mapa que foi produzido lá pela Fiocruz, nossos companheiros da Fundação Oswaldo Cruz. Essa taxa de ocupação, se vocês olharem Amazonas, é onde permanece vermelho durante muitos meses. O que significa isso? Significa que a doença lá não está sob controle,
de que esgotou o sistema de saúde, e já estava esgotado desde o ano passado. Vivemos a maior tragédia no pulmão, como a gente chama, da floresta amazônica, do pulmão do Brasil, a maior tragédia de falta de oxigênio, mas o estresse e o colapso no sistema de saúde já estava apontado lá em novembro. Então, por que nada foi feito? Por que não teve investimento? Por que não se olhou exatamente para o que já estava se mostrando como uma calamidade no sistema de saúde local, e que permanece até agora? Temos que receber oxigênio e transferir doentes de toda parte. E aí eu vou adiantar um pouco, o Vecina falou das variantes. Os vírus eles fazem mutação, isso é normal do vírus, né? Eles vão se adaptando. O problema é que quanto mais tempo a gente leva um vírus circulando, mais chance você dá para ele mutar. Porque cada organismo que ele vai parasitar ali, que ele vai entrar, ele vai se adaptando. As pessoas vão morrer, os que morrem, o vírus morre junto, e os que sobrevivem vão reproduzindo, e eles vão se adaptando. Então, o fato de você ter, durante muito tempo, num único lugar, o vírus circulando, isso facilita essas transformações mutagênicas dos vírus. E foi o que aconteceu aí. É só olhar o mapa. Durante muito tempo, permanecemos com o vírus circulando e a população contaminada na região do Amazonas. Isso facilitou muito essa propagação do vírus. A Inglaterra teve um pouco isso. No final, eu vou mostrar um gráfico da Inglaterra também. Vamos à frente, só para mostrar aqui esse colapso previsível e esse risco. Mas como é que essas variantes, se vocês olharem esse mapa aqui, à esquerda de vocês, só 2 estados, nas amostragens para avaliação da variante lá de Manaus, a taxa de prevalência, por exemplo, da variante foi de 70%, 71% na região amazônica, dessa P1. Então, isso está dizendo qual é a informação. Das amostras que a gente recebe, tanto os laboratórios quanto o laboratório da Fiocruz, que tem feito essa tipagem genômica e esse monitoramento, 70% das amostras já é de variante. E aí tem de alguns estados, vocês olharem, a grande maioria dos estados, mais de 50% dos estados já tem a presença nas amostras da variante P1 lá do Amazonas. Isso significa que a variante já está circulando no Brasil. Ela já é comunitária, ela não dá mais para controlar as fronteiras, porque ela já se tornou comunitária, provavelmente, no Brasil inteiro, mas já aparece. Temos um problema, a gente não faz tipagem genômica como deveríamos fazer. Não tem laboratórios espalhados pelo Brasil para isso, são poucos, a Fiocruz e mais um ou outro. Então, precisaria ter muito mais investimento. E o pouco que a gente faz, a gente já mostra que tem uma variante circulando. E aqui ao lado esse mapa do Brasil todo em vermelho, mostrando o estresse, a taxa de ocupação no Brasil. Isso da semana, do início do mês de março, quando a Fiocruz, no dia 2 de março, lançou um documento alerta, exatamente chamando a atenção para o sistema, para o colapso do sistema de saúde no Brasil, e chamando a atenção de que provavelmente medidas de restrições deveriam ser tomadas com muita urgência e restritivas, e até o lockdown dependendo da situação. Isso, inclusive, se soma também a uma carta do secretário de saúde dos estados também alertando para esse problema e chamando a atenção, inclusive, para o lockdown em alguns estados, caso necessário fosse. Então, esse é o mapa que a gente tem. O próximo, para a gente mostrar que essa questão do isolamento, nós sempre trabalhamos muito mal com isolamento, né? Nunca tivemos uma política de isolamento social. Se vocês olharem aí, o pico de isolamento social foi lá em março, quando ainda tinha alguma orientação do Ministério de que precisaria fazer. Vocês lembram o período de março, abril, as cidades vazias, o socorro muito ruim naquele momento, aqueles R$600 geravam muita aglomeração,
havia um certo socorro para a parte do empresariado, principalmente os pequenos e médios. De qualquer forma, a partir de junho, julho, isso praticamente acaba. Boa parte das cidades começam a voltar às atividades e o isolamento social ela fica praticamente abaixo de 50% todo o ano de 2020. Agora, em 2021, algumas restrições em função do recrudescimento a partir de novembro e dezembro, que começa a crescer de novo, recrudescendo de forma muito, muito abrupta em alguns estados, e aí algumas de restrições. Mas a gente ali na média de 30% a 40%, quando o ideal para o isolamento social ter algum tipo de vigor no combate à pandemia, para você trazer a pandemia para níveis bem baixos, você precisa ter pelo menos em torno de 65% a 70% de isolamento. O ideal é 70%. 30% são aquelas atividades essenciais, necessárias, que não poderiam parar para a cidade se movimentar, mas o restante parado. Então, somente bares, essas coisas deveriam ficar fechadas, atividades de aglomeração, eventos, tudo isso deveriam estar parados, e isso ocorreu lá no início. Então, esse é o mapa. Hoje, poucos são os estados que têm um isolamento, eu diria, razoável, né? Talvez agora, nessa última semana, a gente vai ter isso, pelo menos nos estados em que está se propondo, inclusive municípios, lockdown ou restrições com políticas de fechamento, enfim, de toque de recolher, talvez a gente melhore esse isolamento. Pode passar, isso é fundamental para todos nós. A taxa de contágio, aquela velha taxa que vocês ouvem falar, né, de transmissão, quando você tem uma taxa de transmissão ali em torno de 1, significa que uma pessoa passa para uma, 100 passar para 100. Então, toda vez que isso está acima de 1, significa que você tem uma pessoa contaminada com capacidade de passar para mais de uma pessoa. Então, se você tem 100 pessoas contaminadas, vão passar para 120 pessoas. Então, você tem um aumento, então, da curva de contágio. O ideal do isolamento é exatamente esse, reduzir esse contágio, trazer esse contágio para baixo de 1, para que eu comece a ter uma redução da transmissão. Então, o sentido do lockdown, o sentido das restrições é exatamente trazer essa taxa de contágio para baixo de 1. E se vocês olharem aí nos estados, a grande maioria dos estados estão com a taxa de transmissão acima de 1, ou seja, nós estamos transmitindo o vírus, apesar das medidas, apesar da atenção que é chamada para uso de máscara, como o Vecina colocou, enfim, distanciamento social, mais de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de distância para falar um com o outro, isso não está funcionando. O fato é que a taxa continua elevada. Pode passar. E aqui, um pouco, só para vocês entenderem, você tem a morte, né, no Brasil, como a gente já falou, número de casos e óbitos, e ali você tem uma redução, que é ali no final de agosto, setembro, começa a diminuir, as medidas começam a ser colocadas, mas retoma. Mas se vocês olharem, a gente não consegue diminuir a patamares razoáveis. Se você for olhar o gráfico de todos os estados, a gente manteve níveis elevados de casos e mortes. Isso o tempo todo. A gente não consegue trazer para níveis aceitáveis, tanto para casos quanto para morte. E agora, subindo abruptamente, ultrapassando, inclusive, os índices, como a gente viu, lá do início da pandemia, do mês de maio e junho, nós estamos ultrapassando, em termos de morte diária, e na média móvel, o que nós vimos lá atrás. Então, um recrudescimento muito pior do que o que nós vivemos ano passado. Isso tem a ver com a falta de vacina, obviamente, e também com variantes e a falta de políticas de restrição, de socorro aos trabalhadores e à população. Pode passar. Aí,
Para vocês terem uma ideia, eu gosto de mostrar isso porque o mapa do mundo ele é um mapa que mostra a desigualdade, mas ele também tem uma outra informação. Se vocês olharem aí, Brasil e Estados Unidos são os dois países em que tem maior número de casos e óbitos, inclusive por taxa. E isso mostra exatamente as políticas, que foram muito semelhantes nos dois países, né? Vocês lembram? Agora mudou, do dia 20 de janeiro para cá, mudou a política americana, e vamos ver se eles conseguem aí melhorar, eu diria, pelo menos reduzir casos e óbitos lá. Mas, se vocês olharem, é muito parecido, né? E com políticas parecidas. Então, isso mostra aí essa semelhança, e o fato de ser semelhante também mostra a semelhança nos óbitos por Covid no Brasil e o aumento de número de casos, como a gente mostrou no gráfico anterior. Pode passar. Bom, isso é uma outra questão importante, porque a vigilância ela é fundamental. Eu já falava desde o início da pandemia da vigilância ativa. Nós nunca conseguimos desenvolver uma vigilância ativa no Brasil. A gente precisa, para cada caso, testar pelo menos 10, para cada caso diagnosticado. Nós não fazemos isso. A testagem é muito pouca, nós estamos com um número muito pequeno de pessoas testadas, 25 milhões, isso é um percentual muito pequeno, 105 testes por 1.000 habitantes, os países fazem em torno de 500 testes por 1.000 habitantes, ou seja, quando eu sou capaz de ter um sistema de vigilância em que tem um caso, isso é importante, inclusive, para o retorno às aulas com relação a alunos e professores. Se eu tenho um caso, esse caso, ele foi capaz de transmitir o vírus pelo menos 3 dias antes. Então, você tem que fazer todo o cerco epidemiológico ali com quem ele teve contato e colocar em quarentena e acompanhar e monitorar. E, em alguns casos, fazer o teste, para que a gente possa ter uma ideia do impacto disso naquele caso, e você, então, a vigilância vai acompanhar e monitorar, inclusive do ponto de vista para salvar vidas. Isso é um outro problema. Quando a gente, e aí eu acho que o Vecina também falou, quero reforçar isso, quem está morrendo é preto e pobre. Isso não é só no Brasil, a estatística é no mundo inteiro. Se você pegar a estatística americana, é a mesma coisa. Cidades que têm maioria branca, 70% são brancos, 30% negros. Mas quando você vai ver a mortalidade, é o inverso. 70% dos que morrem são pretos e não os brancos. Então, isso ocorre aqui também, essa desigualdade. Isso tem a ver com acesso, tem a ver com uma série de coisas, inclusive quando adoece, o acesso ao sistema de saúde, que no Brasil a gente teve um desmonte do sistema de saúde muito claro nos últimos 2 anos. Doutor Hermano, 25 minutos, tá? Já estou terminando. E aí você tem essa questão da testagem e do tratamento. Oxímetro, eu vejo muito pessoal falar de oxímetro. Oxímetro salva a vida, mas quem é que compra oxímetro? É a classe média, é quem pode, porque o serviço de saúde não fornece para você ver a tal da hipoxemia silenciosa. Eu sou pneumologista, a gente já trabalha com isso há muito tempo. A hipoxemia silenciosa da Covid mata, porque quando chega já no sistema de saúde com 75% de oxigenação, já é para ir ser entubado. E é para tomar oxigênio. Então, a gente não tem também uma ação de saúde, e isso seria importante reforçar a estratégia de saúde da família exatamente para salvar a vida daqueles que começam a adoecer. Pode passar. Estou chegando aqui ao final. A questão da vacina, eu queria só alertar, eu acho que já foi bem colocado, é vacina já para todos, tínhamos que ter comprado vacina, todas as vacinas que pudessem, é um risco. Quando a Fiocruz optou pela Oxford e o Butantan pela Sinovac, a gente não sabia se ia dar certo, mas era um risco, o mundo inteiro estava fazendo isso, e é uma corrida mesmo, aquele poderia não ter dado certo, poderia ter tido uma eficácia muito inferior, e teríamos que ter passado por uma outra vacina. Mas agora é um pouco tarde, porque nem a indústria do mundo inteiro é capaz de produzir a vacina na velocidade que o mundo precisa. Vocês estão vendo isso, não é só aqui para o Brasil. E aí, se você já não comprou, você fica lá atrás na fila. E, além disso,
no mundo você tem também um problema que o Brasil não tem, que é o fluxo de vacinação, que o Brasil tem um fluxo muito bom, como já foi falado, 38 mil pontos, enfim. O SUS muito bem, faz isso todo ano. A Fiocruz trabalha num projeto, programa de vacina Fiocruz para você, a gente vacina milhões de pessoas num único dia, num sábado do dia D, todo mundo sabe e conhece. Eu acho que isso, para nós, se tiver vacina, se tiver 1 milhão de vacinas, vamos vacinar. Se tiver 10 milhões, nós vamos vacinar. O SUS é capaz de fazer isso. O Brasil é capaz de fazer isso a partir dos seus sistemas construídos há décadas aqui. Pode passar. E aqui, para ir finalizando, eu queria mostrar, isso aí foi de um vídeo de um colega médico do Rio Grande do Sul, doutor Isaac, que eu assisti, e achei muito interessante. Se vocês olharem aqui a questão do lockdown na Inglaterra, ela tem o pico ali em fevereiro, tem lockdown de quase março, abril, maio, junho, julho. Olha o tempo de lockdown e olha como ele traz para níveis aceitáveis. Quando parou o lockdown, começa a subir. E aí explode lá em setembro, que aí tem o verão, a praia, vocês lembram disso, explode. E aí um lockdown mais curto, de novembro, um mês só, rapidamente sobe de novo em janeiro. E agora, dia 4 de janeiro, novamente o lockdown, vamos ver como é que isso vai estar se comportando, mas ainda está elevado, até porque tem as variantes lá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é um instrumento importantíssimo do Estado, e lockdown é o Estado que tem que fazer, com suporte para as famílias, para os trabalhadores, para a economia. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala das pessoas se divertirem, é importante, mas o Estado tem um papel nesse momento. Se o Estado não cumpre o seu papel, dificilmente a gente vai conseguir que a sociedade deixe de se mobilizar. Ou seja, para o trabalho, que é necessário, ou para o divertimento. E eu entendo, você ficar em casa, a quarentena, faz parte da vida das pessoas, o lazer, isso é fundamental para todos nós, como a gente já viu. Pode passar. Eu estou encerrando. Aqui é mais para deixar para vocês uma série de pontos que a ENSP, reforçando o boletim da Fiocruz e também se solidarizando com o manifesto lá do Conselho, vários pontos, aprovação do orçamento, auxílio emergencial, campanha de vacinação em massa, estratégia de políticas internacionais que garanta a aquisição de vacinas, reativação e abertura de novos leitos, vigilância, proibição de eventos, restrição, como a gente falou, suspensão de atividades presenciais, incluindo escolas nesse momento, para depois reabrir de uma outra forma, fechamento de praias, enfim, adoção de medidas para racionalizar a questão dos transportes coletivos, que é um problema. Eu vi o prefeito da minha cidade, o pai, dizendo para resolver o problema do transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro, só que o lockdown. Então, já que ele falou isso, ele deveria decretar um lockdown e aí reduzir a aglomeração dentro do transporte público. E, para finalizar, eu queria... Pode passar? Pode passar. Eu recebi isso ontem de uma... Não, volta, por favor. Eu recebi isso ontem de uma colega, pesquisadora da Fiocruz, e esse é um poema chamado Os Inimigos, de Pablo Neruda, que é um poema feito em 1950. Isso foi escrito em função das agressões dos colonizadores aqui, que, enfim, assassinaram e mataram os povos tradicionais e originais das Américas. E aí Neruda ele tem esses versos. Isso eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu queria só finalizar lendo esse poema, porque é um poema que me tocou muito, embora tenha sido escrito num outro momento histórico da vida da América Latina. Para os mortos, nossos mortos, eu peço punição. Para os que espalharam sangue pelo país, eu peço punição. Para o carrasco que ordenou tais mortes, eu peço punição. Para o traidor que sob o crime prosperou, eu peço punição. Para o que deu a ordem de agonia, eu peço punição. Para os que defenderam este crime, eu peço punição. Pablo Neruda, Os Inimigos, 1950. Bom, primeiro eu queria dizer que foi muito interessante, muito satisfatório ouvir a disposição de luta que vocês estão apresentando para os próximos momentos. Eu não tenho a menor dúvida
que a única maneira que nós temos de enfrentar esse momento da pandemia é através da capacidade de luta e tentar galvanizar, levar essa proposta para a sociedade, né? A sociedade, eu sinto que está inerte, a sociedade não está reagindo à gravidade do momento que nós estamos vivendo. A única saída que nós temos é aumentar a velocidade de imunização. E para aumentar a velocidade de imunização, nós dependemos da produção de vacinas da Fiocruz e do Butantan. A Fiocruz está um pouco atrasada no projeto de entrega das vacinas dela por conta do atraso na entrega da matéria-prima que tinha que vir da China e por causa da forma como o governo federal tratou a China, houve um atraso na entrega da matéria-prima. Então, as vacinas, o grosso das vacinas que a Fiocruz ia entregar em março ficou para abril. O Butantan continua mantendo a sua capacidade de produção, né? A capacidade de produção do Butantan é da ordem de 15 milhões de doses mês e da Fiocruz chega a 30 milhões de doses mês a partir, então, desse atraso que aconteceu agora, a partir de abril. Então, nós vamos ter, a partir de abril, eu espero, 45 milhões de doses. E aí eu espero que o governo compre mais vacina. O governo compre mais vacina através dessas outras alternativas que apareceram aí. Tenho muito medo de que alguns estados ou alguns municípios organizados ou em consórcio, etc., tentem comprar vacinas separadas. Eu não consigo imaginar, num país como o Brasil, um estado, qualquer um, Piauí, a Bahia ou São Paulo, qualquer estado, tendo algum tipo de vantagem no processo de vacinação. Um estado que tenha dinheiro, compre vacina e vacine o seu pessoal, o povo do estado. Acho que isso é inadmissível. Tão inadmissível quanto a iniciativa privada comprar vacina para se vacinar quem tem dinheiro antes e se escafeda o resto da população. Nós não podemos aceitar uma solução individualista dessa. Então, se os estados quiserem substituir o governo federal, o que eu acho aceitável, os estados têm que constituir um consórcio para fazer isso. Constituir um consórcio e eles, então, compram a vacina e põem de lado o Ministério da Saúde. Uma vez que a gente não consiga, através de qualquer outro tipo de movimento, como pode ser uma greve geral, exigir que o governo federal cumpra a sua parcela. Não podemos esquecer que 50% dos recursos da saúde são federais. Então, não tem como tirar o Ministério da Saúde da equação do SUS. Para a equação do SUS, é fundamental ter Ministério da Saúde. Então, quando o Ministério da Saúde se retira, sai metade dos recursos do SUS. Não tem como municípios e estados segurarem essa bucha. Municípios e estados poderão comprar vacina? Poderão comprar vacina. Afinal de contas, nós estamos falando de uma conta de 4, 5 bilhões de reais para comprar um pouco mais de vacina. Então, para um gasto do conjunto dos estados e do conjunto dos municípios, é um número que pode ser realizado. Mas um estado comprar por seu estado, isso é inadmissível, porque criaria diferenças dentro do país que não tem como a gente possa aceitar. Então, a imunização é fundamental. A outra questão que foi... E é fundamental que ela seja feita com um reescalonamento de quem vai ser vacinado. Isso é muito importante. Os professores têm que ser incluídos no grupo prioritário para receber a vacina. É certo que isso não vai resolver todos os problemas. Nós não vamos vacinar as crianças. Nós não testamos esta vacina contra... Nenhuma vacina foi testada em crianças. As crianças terão que ser vacinadas, mas antes das crianças serem vacinadas, nós vamos ainda ter que fazer estudos em crianças. Isso não foi feito por razões óbvias. A dificuldade de você correr o risco de fazer o teste de um produto que você não sabe como funciona em criança. Agora nós sabemos como funciona em adultos.
Então, dá para ir com mais segurança fazer os testes em crianças, né? Certamente, um momento, a partir de 2022, as crianças serão vacinadas, com certeza, né? A outra questão que foi colocada, que eu acho muito importante, é a questão da defesa da ciência e da verdade, né? Temos que conseguir fazer com que a ciência e a verdade prevaleça, e esse tipo de censura que foi feita ao Pedro Halal não frutifique, né? Isso foi de uma brutalidade imensa do pedaço do judiciário que está funcionando a serviço do capital, né? É inaceitável a forma como isso foi colocado. Espero que a gente consiga também resistir a mais esse imenso retrocesso que está sendo cometido contra a ciência no Brasil. Enfim, temos que lutar. Não tem muita saída. Como hoje foi um dia de muita poesia, eu também resolvi arrumar uma poesia aqui para ler, né? E é uma poesia de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Jair Campos. A poesia chama-se Tarefa. Foi a poesia que eu li quando me formei, quando fui o responsável pela oração da minha turma. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros o quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros o quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros o quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis. E quando, em muitos, a noção pulsar do amargo e injusto e falso por mudar, então confiar a gente, exausta, o plano de um mundo novo e muito mais humano. Muito do que eu ouvi aqui estava nesse sentido, e por isso eu resolvi fortalecer essa vontade de vocês da luta. Muito obrigado, muito boa tarde e muito bom final de reunião. Bom, primeiro agradecer, né, mais uma vez a possibilidade desse convite, de estar com os companheiros aí. Eu acho que a gente precisa estar sempre fortalecendo a luta de todos, desse nosso povo sofrido. A oportunidade de poder conversar com o Gonzalo Vecina, sempre muito importante. Agradecer a todos os dirigentes do Conluta, dos sindicatos, enfim, dos movimentos sociais e populares que levantam a bandeira da vida. Tem algumas questões que foram colocadas anteriormente, que eu acho que dá para dar uma resposta assim, muito breve. O Brasil ele nunca conseguiu ter uma autonomia na ciência, né? A gente sempre foi muito dependente. Isso, por mais que esforços que se fizessem nos governos, sempre tivemos muita dificuldade. Eu falo de um lugar que faz ciência, né? Mas de uns 2, 3 anos para cá houve um decréscimo enorme, enfim, bolsas foram cortadas, laboratórios fechados, falta de insumo, enfim, um retrocesso na ciência brasileira. Isso piorou ainda mais a situação. Quando a gente fala de transferência de tecnologia, não é uma coisa simples para o Brasil. É demorado, porque isso requer uma série de infraestrutura que nós não temos, precisa de preparo. Felizmente, temos Butantan e Fiocruz, que, de uma certa maneira, conseguem preservar ainda seus parques de produção e suas bancadas de pesquisa, mas não é suficiente, não é uma coisa simples. Vê que o Butantan está também... E eu acho que isso é a independência das vacinas. Essa transferência de tecnologia ela precisa ser feita logo. O Butantan tem um cronograma, a Fiocruz também tem um cronograma, e eu acredito que essa independência vai ocorrer ainda esse ano. Esses ingredientes farmacêuticos ativos serem produzidos aqui são, inclusive, tecnologias diferentes, como é o caso do Butantan, que é o vírus inerte, no nosso caso, é o vetor viral, é um RNA dentro de um adenovírus. São tecnologias diferentes, plataformas diferentes, mas com grande possibilidade de transferência. Mas precisaria ter muito mais. Essa capacidade pode ser muito maior para o Brasil. Não tem a menor dúvida para atender 220 milhões de pessoas.
Então, isso eu acho que é uma dívida que o Estado brasileiro tem, que a sociedade tem com a sociedade, para que a gente possa ter verdadeiramente os investimentos. Quando uma companheira falou da questão do HIV, nós lembramos bem como a gente conseguiu quebrar uma patente e passamos a produzir. O Brasil é um dos poucos países que distribuem antirretrovirais no Sistema Único de Saúde para tratamento de HIV. Nenhum outro país faz isso. Então, essa é a fortaleza do sistema, essa é a função de um país com autonomia, com força na sua ciência. E disso que a gente está falando. Mas quando a gente vê essa mordaça, preocupa. Eu acho que o que aconteceu com o Pedro, o ex-reitor da Universidade de Pelotas, isso mostra as agressões que os cientistas sofrem ao se colocar diante de uma câmara, diante de uma televisão, diante da mídia, e se posicionando e esclarecendo a população, inclusive, qual é o papel da ciência, além de estar na bancada, desenvolvimento, estruturar investigações, é também comunicar para a população o que está fazendo, o que está acontecendo. E isso é importante. Então, não pode ter mordaça, não pode ter censura numa universidade. Aliás, eu acho que é um princípio, né, das universidades, exatamente esse respeito às diferenças que devem existir. Até porque a ciência ela não é uma coisa só, né? Ela é um conjunto de ideias que se concretizam em benefício da sociedade, baseado em metodologias, baseados em paradigmas que se vencem, enfim, tudo isso são posturas que professores, pesquisadores e aqueles que trabalham com a ciência têm. E o dever é comunicar. E se você vai comunicar à sociedade e é censurado, você perde um elo da ciência que é fundamental para que a sociedade possa subsistir. E uma outra questão que eu acho importante para falar das vacinas, ainda das vacinas, é que a vacina ela não é a salvação de tudo ainda nesse momento. Nós vamos levar, pela forma como está sendo conduzido no país, provavelmente a gente só atingirá, e alguém perguntou, essa imunidade coletiva no final do ano, se tudo correr dentro do planejado. Ou seja, se tiver o consórcio, se conseguir comprar mais vacinas, a gente pode atingir 70%, 80% da população vacinada. Então, isso talvez demore. Enquanto isso não ocorre, a gente precisa manter medidas restritivas, tanto do Estado quanto as medidas sociais, familiares, enfim. E aí os desafios são enormes, alguém falou. É difícil você manter uma família numa favela, como eu vejo ali em Manguinhos, que moram 13, 14 pessoas na mesma casa fechada, não tem ventilação, não tem nada. Aliás, um tema que a gente tem discutido muito são as outras doenças. A tuberculose é uma doença sanitária de país pobre como o nosso que está recrudescendo, está retornando, em função das condições de habitação, condições sanitárias precárias, que já eram precárias, que pioraram. Então, isso tudo são questões que a gente precisa levar em consideração. Para fazer um lockdown, não basta a vontade de fazer o lockdown, mas tem que ter o suporte do Estado para as famílias, senão o lockdown não tem sentido. Aí é um lockdown fake, porque as pessoas vão sair. As empresas querem que as pessoas saiam para trabalhar e vão morrer, vão se contaminar. Só para responder a questão da taxa de contágio, que alguém perguntou, para não ficar dúvida, quando a gente fala 1, significa que uma pessoa passa para uma, ou seja, 100 pessoas contaminadas passam para 100. Então, você mantém a contaminação em nível elevado. O ideal é 0,5, abaixo de 0,5. Aí você já começa a dizer que a taxa de contaminação começa a cair. Ou seja, 100 pessoas estão contaminadas, você, no passo seguinte, vai ter 50, depois 25, até que você vai reduzindo a taxa de contaminação. Essa taxa de contaminação é um cálculo um pouco mais complicado, tem a ver com uma série de adoecimento, tem a ver com mobilidade, com uma série de variáveis, mas o sentido dele é mostrar que se está 1 ou acima de 1, está ruim. Ele tem que estar abaixo de 1 e tem que estar em 0,5, abaixo de 0,5, que é o ideal. Porque aí você já tem uma diminuição da transmissão do vírus e, a partir daí, então, uma redução de doenças e mortes.